Eles disseram que a formatura do meu filho era só um pedaço de papel. Horas depois, vi todos eles posando na cerimônia de pré-escola dos filhos da minha irmã, com balões e presentes. Dias depois, meu pai explodiu, porque o pagamento do carro não passou. Cobre, por favor. Minha irmã foi clara quando perguntei se viriam. É só um papel, disse ela, dando de ombros. Eu não esperava confete ou banda marcial, mas achei que talvez meus pais e minha irmã pudessem sentar numa cadeira por 2 horas e bater palmas uma ou duas vezes. Não era jardim de infância. Meu filho tinha acabado de concluir 4 anos de esforço, trabalhando meio período à noite e ainda assim mantendo uma média de 3,8. Não era Harvard, claro, mas era um diploma universitário de verdade. E ele conseguiu sozinho. Sem privilégios, sem atalhos. E eu ajudei, não só com apoio emocional. Fiz turnos extras, abri mão de férias e mexi nas minhas economias para que ele não precisasse se afogar em dívidas estudantis. Aquele diploma não era só um papel. Era nosso suor, sacrifício e lágrimas. Mas não, eles tinham algo a mais importante naquele fim de semana. Minha mãe disse que estava cansada. Meu pai resmungou algo sobre problema no carro. Minha irmã deu uma desculpa displicente sobre o recital de dança da filha. Doeu, mas deixei passar. Ou pelo menos achei que tinha deixado, até 3 dias depois. Rolando o feed do Facebook, quase engasguei com o café. Lá estavam eles, minha família inteira sorrindo em frente a um painel cheio de balões e serpentinas, posando como se fosse o Oscar. Orgulhosos da nossa pequena formanda, dizia a legenda. Minha sobrinha tinha acabado de se formar na pré-escola. Pré-escola. Eles compraram um mini capelo e beca, trouxeram cupcakes e lembrancinhas, e meu pai segurava um cartaz brilhante escrito "Você conseguiu". Minha mãe usava uma camiseta personalizada com o rosto da minha sobrinha estampado. Nenhum deles comentou comigo sobre isso. Nem me convidaram. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. No começo nem estava bravo, só vazio. Então, 2 dias depois, como se o universo ainda quisesse me dar outro tapa na cara, meu pai me ligou desesperado, porque o pagamento do carro não passou. Cobre pra mim, por favor. O carro novo, aquele que eles compraram 2 meses antes, sem poder pagar, mas que de alguma forma conseguiram. Nunca me contaram como, só diziam que estavam se virando. Acontece que o se viraram deles era, na verdade, eu. Usaram meu nome, meu crédito, sem nem me pedir. E o pior, descobri por acaso. 2 semanas depois da compra, chegou uma notificação pelo correio. Quando confrontei meus pais, minha mãe simplesmente disse que era só temporário, que pagariam todo mês, que não era nada. Eu não insisti. Deveria ter insistido. Agora, menos de 8 semanas depois, já estavam inadimplentes. E, de repente, eu voltava a ser importante. Meu pai me ligou em pânico. Eu disse que retornaria a ligação. Não retornei. Em vez disso, peguei o contrato que tinha guardado, com o meu nome, aquele que me tornava legalmente responsável. E, pela primeira vez em muito tempo, comecei a pensar no que eu poderia, no que eu deveria fazer. Porque eles não eram apenas ingratos. Eram irresponsáveis. E eu tinha acabado de decidir, não pagaria mais por isso. Não sei exatamente o que quebrou algo dentro de mim. Talvez o desprezo com que trataram a formatura do meu filho. Talvez os balões e o bolo na festa da minha sobrinha, 3 dias depois. Ou talvez ouvir meu pai, o mesmo homem que um dia me chamou de um responsável, implorando para eu cobrir o pagamento do carro, como se fosse um favor banal. O que quer que tenha sido, eu senti algo se romper. Não gritei. Não chorei. Apenas fiquei em silêncio, olhando para o telefone depois que ele desligou, pensando, eles nem se dão mais ao trabalho de mentir direito. Usaram meu nome para comprar aquele carro. 2 meses antes, tinham vindo até mim, preocupados, reclamando que o sedã velho estava quebrando. Disseram que só estavam olhando, pesquisando, avaliando opções. Eu me lembro porque até ofereci ajuda para encontrar algo mais em conta. O que eu não sabia era que já tinham decidido por uma SUV 0 km. O que também não sabia era que usaram meu CPF, falsificaram minha assinatura e me colocaram como corresponsável do financiamento.
Descobri quando o pacote de boas-vindas da concessionária chegou pelo correio, endereçado a mim. Liguei para a loja e a atendente, toda animada, confirmou: sim, o senhor consta como titular do financiamento. Liguei para minha mãe no mesmo dia. Ela minimizou, disse que era temporário, que dariam conta de tudo. Pedi que não atrasassem nenhuma única parcela. Ela respondeu: claro. 8 semanas depois, o pagamento não foi feito. E de repente, eles lembraram quem eu era de novo. Disse ao meu pai que retornaria a ligação. Não retornei. Em vez disso, peguei os papéis do financiamento que havia guardado e liguei direto para a concessionária. Dessa vez, queria detalhes. O atendente ficou visivelmente nervoso quando comecei a fazer perguntas legais. Expliquei que nunca tinha pisado lá, nunca assinado nada. Ele hesitou, depois admitiu: os documentos tinham sido enviados por fax. Em 2025. Ele me mandou uma cópia. A assinatura parecia uma caricatura da minha torta, tremida, letras desiguais. Nada parecido. Eu sabia o que isso significava: fraude. E já tinha deixado passar uma vez. Não deixaria de novo. Liguei para um advogado. Ele confirmou o que eu suspeitava: eu tinha um caso sólido, com todo o direito de abrir processo ou exigir reparação. Mesmo assim, não disse nada para eles. Ainda não. Esperei. 3 dias depois, minha irmã apareceu na minha porta com uma bandeja de brownies de supermercado e aquele sorriso falso que só usa quando precisa de algo. Contou que estavam planejando uma viagem para Orlando para o recital da filha. Hotel reservado, passagens compradas, até o figurino alugado. Mas o cartão deles tinha sido recusado. Perguntou se eu poderia ajudar só por alguns dias. Respondi que não. Ela me olhou como se eu tivesse chutado o cachorro dela. Depois riu, me chamou de dramático e disse que eu estava agindo como um estranho. Então falei que sabia sobre o carro, que já tinha conversado com um advogado e que não pagaria mais nada. A mudança na expressão dela foi quase cômica. Nem tentou negar. Só soltou algo como: a gente sempre se ajuda às vezes. Ah, eu sempre ajudo. Esse é o padrão. Ela saiu furiosa. Naquela noite, minha mãe ligou chorando. Disse que eu estava destruindo a família. Que, se eu seguisse adiante, quebraria laços que jamais poderiam ser reconstruídos. Mas não eram laços. Eram transações. E eles não faziam ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, revisando meu relatório de crédito, algo me gelou o sangue. Havia outra conta. Não o carro, nem o cartão que eu já sabia que tinham estourado anos atrás. Uma conta nova, aberta 5 meses antes, no meu nome. Quando puxei os dados completos, fiquei tonto. Era uma conta de loja, saldo, $8.472. Última atividade, 2 semanas atrás. Liguei para a empresa. Depois de um labirinto de menus automáticos e uma longa espera, consegui falar com uma supervisora. Passei meus dados, expliquei que só podia ser engano. Não era. Ela leu as últimas compras: uma TV de 75 polegadas, 2 sofás de couro, um videogame de última geração, bolsas de grife, tudo entregue no endereço dos meus pais. Anotei palavra por palavra. Fiquei sentado à mesa da cozinha por muito tempo depois de desligar. Nem com raiva, nem chocado. Apenas atônito com a ousadia. O empréstimo do carro já era grave. Mas isso era como se tivessem me transformado em um caixa eletrônico invisível. E ainda assim, não recebi um telefonema sequer de agradecimento, nenhuma menção. Eles me ligaram imediatamente quando a parcela do carro voltou. Mas dessa conta? Silêncio absoluto. Meu filho entrou na cozinha. Viu os papéis espalhados e perguntou se havia algo errado. Tentei disfarçar, mas ele me olhou sério e disse que começaria a me pagar pelo curso dele, mesmo sabendo que eu nunca aceitaria. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, decidi testá-los. Liguei para minha mãe e inventei uma história. Disse que tinha acabado de receber uma proposta de emprego com bônus de contratação e que estava pensando em ajudar meu filho a comprar um carro. Queria ver o que ela diria. Ela não hesitou.
Na verdade, pareceu até animada. Disse que era a hora perfeita, porque estavam atrasados em algumas contas, e perguntou se eu poderia dar uma força até a temporada de impostos. Em seguida, começou a listar valores como se estivesse lendo uma lista de supermercado. Não disse sim nem não. Apenas ouvi e desliguei. Naquela tarde, chegou outra carta, dessa vez da concessionária. Não era uma fatura, mas um aviso de recolhimento do veículo se o saldo não fosse regularizado. Se levassem o carro, meu crédito sofreria outro golpe. Se eu pagasse, estaria mais uma vez permitindo que continuassem. Naquela noite, reuni tudo: o financiamento forjado, a conta da loja, meu relatório de crédito. Liguei para meu advogado. Marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Fomos juntos à concessionária. Dessa vez, não apareci como a filha ingênua. Eles receberam uma cliente com representação legal. Espalhamos os documentos sobre a mesa do gerente. Meu advogado explicou, com calma, o que estavam vendo: fraude, documentos falsificados, múltiplas contas abertas sem autorização. O gerente financeiro empalideceu e saiu da sala. 10 minutos depois, voltou com o superior, cheio de desculpas e ofertas para resolver a situação. Propuseram retirar meu nome do financiamento se eu concordasse em não levar o caso adiante. Meu advogado respondeu que analisaríamos nossas opções. Ao sair dali, não senti medo. Senti foco. Algo dentro de mim se encaixou. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Não planejava confrontá-los ainda. Só queria confirmar algo com meus próprios olhos. E confirmei. Pela janela da sala, vi a TV de 75 polegadas pendurada na parede, os sofás de couro, o videogame brilhando embaixo da tela, sacolas da mesma loja da conta em meu nome, o SUV reluzente do meu pai na garagem, no balcão da cozinha, balões e um bolo. Toquei a campainha. Minha irmã abriu a porta com um iPhone novinho na mão. Ao fundo, minha mãe ria junto com meu pai. Estavam planejando mais uma comemoração para minha sobrinha naquele fim de semana. Na mesa, ao lado do bolo, havia um envelope com meu nome. Quando abri, meu coração disparou. Era uma carta do advogado deles. Estavam tentando transferir legalmente o financiamento do carro inteiro para o meu nome, se livrando de toda a responsabilidade. Atrás da carta, havia uma cópia de uma nova solicitação de crédito já preenchida com os meus dados. Eles não estavam mais apenas me usando. Estavam se preparando para me prender a tudo de forma definitiva. Fiquei ali, envelope na mão, folheando os documentos enquanto eles me observavam. Minha mãe me ofereceu um pedaço de bolo. Minha irmã pediu ajuda para configurar uma nova conta de streaming. Era como se vivessem em outra realidade, como se nada daquilo fosse errado. Não disse uma palavra. Apenas me virei e saí. De volta ao carro, encarei a carta de novo. O advogado deles, alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar, havia preparado a papelada para transferir o financiamento inteiro para mim. Pelo visto, meus pais disseram a ele que eu tinha concordado. Até incluíram um formulário de consentimento falso. A raiva não veio de imediato. Foi um fogo lento que se transformou em algo mais afiado: clareza. Eles não estavam só torcendo para que eu não percebesse. Estavam contando com isso. Naquela noite, não dormi. Na manhã seguinte, registrei um boletim de ocorrência. Meu advogado, em seguida, enviou cartas oficiais para todas as empresas envolvidas, a concessionária, a loja de crédito e até o advogado deles. Com um prazo, 10 dias úteis para retirar meu nome e encerrar qualquer ação, ou entraríamos com processo. Mantive tudo em silêncio. Não disse nada a eles. Mas, 3 dias depois, descobriram. Minha mãe apareceu cedo na minha porta, batendo tão forte que acordou os vizinhos. Não abri. Ela me ligou 23 vezes naquele dia. Minha irmã mandou e-mail. Meu pai enviou uma mensagem com uma meia desculpa ridícula, dizendo que as coisas tinham saído do controle. Não respondi. Então vieram as ameaças. Disseram que eu estava exagerando, que estava destruindo a família por causa de dinheiro, que se eu seguisse adiante me arrependeria. E então, de repente, quem me ligou não foi minha irmã. Foi minha sobrinha. Ela chorava.
Disse que a mãe contou que eu estava processando a família e que talvez não nos víssemos mais. Aquilo me destruiu. Mas não parei. Não dessa vez. Porque eles haviam cruzado uma linha que ninguém deveria cruzar. Não usaram apenas meu nome. Usaram o futuro do meu filho, a minha paz de espírito. Apostaram com a minha vida pelas minhas costas e ainda esperavam que eu batesse palmas quando a mentira começasse a desmoronar. Uma semana depois, algo quase tirou tudo dos trilhos. Recebi uma ligação do departamento de fraudes da loja. Depois da carta do meu advogado, abriram uma investigação interna. Descobriram que alguém de dentro da loja havia aprovado a conta sem a devida verificação de identidade. Um conhecido da família, colega de escola da minha irmã. Ele teria aprovado a solicitação por telefone usando informações que a própria minha irmã forneceu. Havia até imagens de segurança dela retirando as sacolas. A loja ofereceu um acordo discreto. Mas eu não queria mais silêncio. Disse ao meu advogado que íamos processar meus pais, minha irmã e qualquer um envolvido. Quando o processo foi protocolado, as coisas mudaram rápido. Minha mãe parou de ligar. Minha irmã me bloqueou. Meu pai mandou uma última mensagem: se é esse o caminho que você escolheu, não volte mais. Tudo bem. Porque eles roubaram de mim? Mentiram olhando nos meus olhos. E quando finalmente me impus, agiram como se eu fosse a culpada de arruinar tudo. Agora eles podiam sentar naquela casa enorme, naquele sofá de couro, em frente àquela TV gigante, e se perguntar como tudo esfriou tão rápido. E não tinha acabado. O processo não era por vingança. Era por limites. Era por finalmente obrigar pessoas que nunca respeitaram os meus a enfrentar consequências. Mas não foi fácil. Processar significava expor tudo: extratos bancários, relatórios de crédito, mensagens antigas, prints, notas fiscais da loja, até o falso termo de consentimento que o advogado deles tentou empurrar. Meu advogado construiu o caso peça por peça, de forma metódica e sem emoção. Enquanto isso, o silêncio da minha família não era paz. Era cálculo. Eles não responderam ao processo de início. Tentaram atrasar, empurrar, ignorar, como sempre fizeram. Até que, do nada, entraram com uma contração. Alegaram que eu havia autorizado tudo e depois voltado atrás por birra. Meu advogado não se surpreendeu. Disse que era só uma tática para me pressionar a aceitar um acordo. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Meu filho se ofereceu para testemunhar. Eu disse não. No começo, não queria envolvê-lo nessa sujeira. Mas ele insistiu. Lembrava de uma conversa, meses antes de tudo explodir, em que ouviu minha mãe e minha irmã falando sobre usar o meu bom crédito enquanto ainda podiam. Na época, ele ignorou, achou que era só mais uma piada sem graça. Agora entendia que não era mais. Ele subiu ao banco de testemunhas. O tribunal não parecia um filme dramático. Sem gritos, sem suspiros, apenas fatos expostos um a um, carregados de um peso silencioso. Durante todo o depoimento, os rostos deles não se moveram. Nenhuma reação. Como se ainda acreditassem que tudo iria simplesmente desaparecer. Mas não desapareceu. O juiz decidiu a meu favor. A concessionária já havia retirado meu nome, pressionada pelo meu advogado. A rede de lojas aceitou um acordo financeiro, além de emitir uma carta de desculpas pelo uso indevido da minha identidade. Mas o que realmente importava era a parte familiar. Meus pais e minha irmã foram condenados a devolver cada centavo, os pagamentos do carro, as compras nas lojas, as taxas de recuperação de crédito. Além disso, o tribunal fixou uma indenização por roubo de identidade e danos emocionais, somando mais de $48 mil. No instante em que a sentença foi lida, meu pai finalmente desabou. Murmurou algo baixo e saiu da sala. Minha irmã o seguiu, com um rosto inexpressivo. Minha mãe olhou para mim uma última vez. Não houve pedido de desculpas, apenas algo amargo e indecifrável em seus olhos. Essa foi a última vez que os vi. Nas semanas seguintes, tudo ficou em silêncio. Até que algo pequeno, mas profundamente pessoal, aconteceu. Meu filho e eu fomos comprar o primeiro carro dele. Escolhemos um híbrido usado. Nada luxuoso, mas ele sorriu o caminho inteiro de volta para casa.
Paguei à vista, em dinheiro. Sem consignatários, sem contratos escondidos, apenas o documento limpo no nome dele. Disse a ele: é assim que se faz do jeito certo. Quanto à minha família, nunca mais falaram comigo. Ouço fragmentos pelos vizinhos que minha irmã precisou vender o carro, que meu pai teve que se mudar para um lugar menor, que me culpam por ter me voltado contra eles. Que culpem. Eu durmo melhor agora. Eles nunca mais vão tocar no meu nome nem no futuro do meu filho. Já se passaram quase 8 meses desde a sentença. Não ouvi uma palavra sequer dos meus pais ou da minha irmã desde que saíram daquele tribunal. Nenhuma mensagem, nenhuma carta, nenhum pedido de desculpas. Apenas um silêncio duro, mas limpo. E, sinceramente, é o período mais tranquilo que tive em anos. Antes eu achava que ser o responsável significava manter tudo unido a qualquer custo. Remendar, disfarçar, engolir a dor só para preservar a paz. Mas agora entendi, aquilo não era paz. Era silêncio sob pressão. Paz de verdade não se parece nada com isso. Depois da decisão, os pagamentos começaram a chegar devagar. Minha irmã quitou a parte dela primeiro, provavelmente obrigada pelo empregador quando a ordem de penhora salarial entrou em vigor. Meus pais enrolaram o máximo que puderam, apresentando objeções inúteis e até tentando alegar dificuldades financeiras, mas o tribunal não aceitou. No fim, começaram a mandar pagamentos mensais, pequenos mas constantes. Levou 5 meses até o valor total ser pago. Depois dos honorários do advogado e das taxas de reparação de crédito, ainda me restaram pouco menos de $23.000. Não corri para gastar. Deixei o dinheiro parado, intacto, enquanto pensava em tudo o que tinha acontecido. A traição, a humilhação, o fato de que eles não apenas me usaram, eles planejaram tudo. Eles envolveram um amigo da família. Falsificaram documentos. Tentaram até me prender legalmente quando perceberam que eu poderia reagir. Para eles, eu não era filha, nem irmã, apenas um nome com bom crédito. Numa tarde de julho, saí para tomar um café com meu filho. Ele vinha comentando sobre querer um carro, mas nunca tinha pedido de verdade. Não queria me sobrecarregar depois de tudo. Eu disse que estava na hora. Passamos 2 semanas pesquisando. Nada extravagante, apenas algo confiável, que durasse. Encontramos um híbrido usado, com baixa quilometragem, histórico limpo, interior bem cuidado. Ele adorou. Entrei no escritório e paguei o valor integral à vista. Sem financiamento. Ele me olhou como se não acreditasse. Entreguei as chaves a ele. O documento estava em seu nome. Não no meu, sem coassinaturas, sem acordos escondidos. Propriedade limpa. Naquela noite, ele dirigiu de volta para casa. Lembro de olhar pela janela e pensar em como aquele momento era diferente de tudo que vivi na minha família. Sem manipulação, sem culpa. Apenas um presente de mãe para filho. Desde então, nossa vida mudou devagar, mas para melhor. Manhãs tranquilas, sem crises financeiras repentinas, sem ligações estranhas pedindo favores disfarçados de emergências. Comecei terapia há alguns meses não porque estivesse desmoronando, mas porque finalmente estava livre para reconstruir. Descobri partes de mim que nem sabia que tinha perdido. Na primeira sessão, minha terapeuta perguntou se eu sentia falta deles. Respondi com a verdade: sinto falta da ideia de família, da versão que criei na minha cabeça onde as pessoas cuidam umas das outras sem cobrança. Mas não sinto falta deles. Não sinto falta da manipulação, da culpa, do jeito como conseguiam rir de mim num dia e implorar ajuda no outro. E com certeza não sinto falta de ser tratada como plano reserva. De vez em quando, chegam notícias por antigos vizinhos ou conhecidos. Minha mãe anda dizendo que eu os traí, que exagerei, que escolhi dinheiro em vez da família. Meu pai vendeu o SUV. Minha irmã precisou se mudar para um apartamento menor. Parece que arrumou outro emprego, um que não permite trabalho remoto. Postou algo online sobre a recomeçar das cinzas. Sem mencionar porque o incêndio começou. Deixo que inventem. Cansei de corrigir a história para quem nunca se importou com a verdade. No último fim de semana, organizei um jantar simples. Só eu, meu filho e alguns amigos próximos dele.
Sem drama, sem chantagem emocional, apenas comida, música e risadas. Ele me contou que pensa em se inscrever no mestrado em arquitetura, mas não tem certeza se conseguiria bancar. Eu disse que estarei ao lado dele. Sempre estarei. Mas dessa vez, a ajuda virá de um lugar de escolha, não de manipulação. Se minha família algum dia decidir me procurar de novo, não vão encontrar a antiga Mônica, a que cedia, a que aceitava, a que sempre pagava pelos caos dos outros. Vão encontrar alguém que finalmente escolheu a si mesma. E ela não vai voltar atrás.